so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. A gente vai começar este episódio investigando aqui porque esta muda do Anthurium Zara não está indo para frente. Ela está travada aqui há um tempo. 2, 3 folhas anteriores começaram a definhar desse jeito. Eu já cheguei a investigar uma vez, raízes e tudo mais. Elas estavam perfeitas, tá? E aí, até o momento, a única coisa que eu obtive é esta folhinha aqui, bem ressetada, bem feiosa, tá? E isso é uma ocorrência que pode rolar aí com diversas espécies de Anthuriums, até mesmo os híbridos. Então esta é a referência inicial do EP que a gente vai investigar juntos aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar do substrato aqui e ver de novo, no caso de novo, como estão as raízes. Primeira coisa que a gente nota aqui é que é uma muda feita de corte, tá? Um caulezinho bem estreito, né? Normalmente os gringos gostam de fazer cortes bem rentes assim, e isso faz com que as mudas, as gemas foliares e as raízes que eclodem do caule, as células meristemáticas e tal, normalmente uma muda vindo de um corte tão estreito assim, acaba demorando mais do que o normal mesmo para se desenvolver. Há exceções, mas em geral, cortes tão estreitinhos assim de caule demoram. Segundo aspecto, raízes. Elas não estão mil maravilhas, né? Contudo, também não estão horrendas, tenebrosas, tá? Tá com nível de saúde aqui, ok. Interessante. O que eu vou fazer agora então? Vou dar uma lavadinha, dar uma leve limpada no que de repente tiver de raiz seca, podre, raiz sem função. E depois eu vou colocar, embora as raízes estejam meio grandes aqui, eu vou tentar colocar num pote um pouquinho mais estreito, tá? E vou trocar de ambiente. Além do pote mais estreito, eu vou renovar o substrato e trocar de ambiente. Até o presente momento, este cara estava dentro de um dos terrários aquários. E agora eu vou colocar em um outro contexto climático aí, para ver se a relação fenotípica ativa de uma maneira diferente essa planta, tá? Raízes devidamente lavadas, tá? Eu tirei pouca coisa, tinha pouca parte morta, assim. A grande parte do que apresenta tá ok, tá sustentável aqui. Eu vou picotar essa folhinha também que está definhando, no caso, tá? Ela não está tão funcional no fluxo todo da estrutura, tá? E vamos ver em qual pote eu coloco. Coloquei aqui então o Anthurium Zara num pote consideravelmente menor, substrato ao extremo poroso e aerado, com base de cascas de arroz carbonizada, perlita, carvão, basicamente. E aí eu fortaleci aqui, eu nutri com cote, bocache e já borrifei com adubo foliar Monstera Lab, tá? Deixei a parte do corte assim, ó, para fora, para arejar e evitar possíveis podridões. Consequentemente, algumas raízes também estão para fora. É bom que respire um pouco, né? E vou dar uma condição de alta umidade, temperatura e umidade mais controlada. Ou seja, ela vai aqui não para o terrário aquário agora, mas para uma das tendas, estufas verticais aqui. Embora eu chame essa tenda de tenda profissional, ambas, tanto ela quanto esta aqui, elas têm as exatas funcionalidades. Diferenças mínimas aí em relação à gama e tipo da iluminação. Potência, gama e tipo da iluminação. Essa é a única diferença. Aqui tem um cantinho para ela. E vou deixar repousando aqui com a observação periódica. Eu tenho colocado plaquinhas em todos os híbridos, mesmo porque eu tenho produzido alguns deles aí, e se eu não indexar de alguma forma, catalogar e marcar dessa forma, vai ser aquela perdição, né, daqui a um tempo. Por enquanto, por exemplo, até o observador mais refinado
jamais vai dizer que isso aqui é um Anthurium zara nessas condições, tá certo? De origem, esse carinha chegou super bem, tá? No contexto. Já tem aí seus 6 meses e ele tá literalmente travado e parado. Ocorrência aí que aconteceu já em 3, 4, 5 casos aí. Eu até já mostrei para vocês, tá? Esse tipo de travamento até acontece em alguns casos com Philodendron também, mas eu vi mais e notei mais em Anthuriums. Esse carinha aqui é um dos híbridos xodós que eu tenho por uma série de fatores. Alguns deles como a distinção, a beleza, né? Ele é estranho, na verdade, essa mistura de Dorayaki com Veitch, ou de Veitch com Dorayaki, melhor dizendo. A matriz é Veitch e o pólen é de Dorayaki. Tem essa questão dele ser muito resistente à intermitência de umidade e tal. E ele está crescendo num porte, numa dimensão que eu não imaginava que ia alcançar. E talvez fique até maior ainda, tá? E a brincadeira toda vai passar para cá, em breve. Pré-antese feminina. Hoje é o primeiro dia que eu noto a espata já descolando, né, da espádice. Então, vou acompanhar aqui. No caso, eu posso dizer para vocês que eu vou trazer pólen de alguma das variações de Papililaminum. Eu já tenho reservado em congelador aí pelo menos umas 3 variações. E estou estudando aí para ver qual que eu vou trazer para esse cara. A minha ideia é manter o formato arredondado dele. Então não utilizaria um Regardens, por exemplo, tá? Ver qual das variações de PAP mantém esses lobos que perpassam, que é uma característica que eu quero deixar, tá? Então a ideia é basicamente tornar esse visual aqui que a gente vê mais velutino e mais escuro. Ver se mantém aqui as marcações das nervuras do Veitch, mas num contexto mais escuro e mais velutino. Essa é basicamente a ideia. Alguns de vocês já viram em outros tempos, como eu tenho reservado, nesses tubinhos de química, tá? E eu posso dizer que durante as férias o volume aqui de variedades aumentou consideravelmente. Ainda não tenho uma métrica para compartilhar com vocês a respeito da durabilidade dos pólens de acordo com as espécies em congelador, tá? E já digo que isso vai demorar bastante, bastante mesmo. Eu vou ter que fazer muito teste para perceber aí o quanto dura pólen em congelador dependendo da espécie. Então o meu conselho aí para você que está brincando de híbrido ou brincando até de polinização em espécie é que também vá fazendo os testes aí, tá? Congele, veja quanto tempo depois de aplicação congelada funciona. Na minha visão deve variar sim de espécie para espécie, tá? A composição do pólen de Anthurium varia muito de cor, textura, gramatura, né, que é o tamanho dos grãos de pólen, variam bastante de espécie para espécie. Alguns seguidores do Fly Channel, eles levantaram para mim a questão, têm levantado para mim a questão dessa bacia, né, das bacias que eu tenho mantido aqui nas estufas verticais e o fiozinho de água que eu deixo aqui, tá? Eu deixo um fiozinho de água aqui de um dedinho mais ou menos e vou repondo isso sempre que vai secando. O que eu posso dizer é que das linhas padrões aí de cultivo que a gente vai ouvindo e que eu tenho assimilado também desde 2018, quando eu entendi melhor a ideia da coleção de plantas, né? Algumas práticas assim acabam se perdendo desses padrões, tá? Eu comecei a adotar essa ideia de manter fio de água nas bacias, trocando o padrão de substrato sempre úmido por um substrato mais molhado, depois de algumas experiências que obtive aqui, ó, exatamente nessa bacia que chega até a inundar um pouquinho o fundo por causa do excesso de umidificação que vai batendo nele.
bate em folha, por exemplo, escorre, goteja, tá? E vai acumulando aos poucos aqui. E eu fui notando que as plantas que ficavam dentro dessa bacia, elas estavam se desenvolvendo muito bem também. Depois que eu apliquei os aspersores aqui e o sistema contínuo de irrigação e umidificação, eu fui notando também o substrato sempre mais molhado do que úmido. E a partir disso, por empirismo, por testes, eu fui vendo resultados muito ótimos no desenvolvimento das plantas. Ó. Esse veite aqui. O substrato está molhado. Goteja aqui 4, 5 vezes por dia. Lógico que o padrão dos substratos aqui são dos extremos aerados, porosos, mais inertes do que orgânicos, né? Muito mais inertes, né? Ou seja, em estágio de decomposição ainda bem inicial. Então assim, quando eu deixo esse fiozinho de água nessas bacias, é importante considerar o fator substrato também, tá? Deixar essa aguinha constante aí, dentro das bacias, um dedinho de água ou quase isso. Não corre o risco das raízes começarem a apodrecer? A resposta é não. Pelo contrário, as raízes começam a se desenvolver cada vez mais nesse contexto e chegam a vazar dos vasos assim, chegam a percorrer as bacias e tal, tá? E o resultado é mais visível do que qualquer outra coisa. É melhor vocês notarem o que vocês podem ver do que eu ficar falando, tá? Além disso, essa aguinha que fica no fundo do vaso e eu reponho periodicamente, ajuda a manter a umidade alta nesses ambientes mais fechados, né? Como essas estufas verticais. Então o benefício é muito alto. Essa é uma mudança de padrão. Então o que eu faço também aqui, por exemplo? Eu vou regar este indivíduo aqui, o Anthurium zipper. Eu molho, deixo a água começar a escorrer e aí eu encho aqui também de água. Todos os pratinhos, nessas regas aí periódicas, eu acabo enchendo também, deixando um fiozinho de água, até um fiozão na verdade aqui, né, por causa da proporção da planta. E essa prática eu tenho adotado basicamente a partir de observação. Braçadeira aqui quebrou, vou fazer uma pequena manutençãozinha aqui. Então, pela observação, esses fiozinhos de água aí mais contribuem do que prejudicam, tá? Isso tem se revelado na prática aqui. Eu estava aqui arrumando, né, organizando as plantas, as bacias, rearranjando as plantas, tirando, porque elas estão muito crescidas aqui já, né, algumas delas. E aí, mexendo aqui no Anthurium papililaminar jardim, quando bati o olho nessa folha, eu nem reconheci nos primeiros segundos, assim, falei, ué, que variação é essa, né? Porque olha só, esse indivíduo já é selecionado, tá? Numa ocasião que eu estive lá no jardim, diante dessa parceria que a gente tem, eu selecionei um indivíduo que evidentemente já tinha muito antocianina em caule e lâmina foliar em desenvolvimento, que dava uma coloração extra de vermelho, um vermelho bem intenso na lâmina foliar em expansão. Está crescendo aqui, né? O indivíduo está se desenvolvendo e olha só a beleza. Variabilidade genética na veia aqui. Muda por semente, indivíduo puro, selecionado por questões mais de antocianina, alta presença que deu tom vermelho, mas agora que tem crescido, ele vem revelado aqui, ó, ele tem trazido uma lâmina foliar extremamente narrow, alongada, muitíssimo alongada, né? Tá bem bonito isso, tá bem interessante e vamos torcer para que na morfogênese isso continue ou até mesmo se acentue, tá? Anthurium papillilaminum narrow desse jeito é bastante diferenciado. Outro ponto, aproveitando aqui, me questionaram também, Fly, você fura todos os vasos? Isso é necessário e tal? Aqui um exemplo, ó. Goteja por causa da base aí com fio de água na bacia,
tá? Substrato mais molhado do que úmido, é um substrato super aerado, tá? E aqui no caso, ó, não tem furos, tá? A grande parte dos vasos aqui dessa estufa vertical adaptada não tem furinho. Para falar a verdade, 100% ou não. Tem um lá com furo, dois. Todos os demais não tem furos. Não é necessariamente uma regra absoluta, mas ajuda bastante. E eu recomendo fazer esse tipo de prática, ao invés de ficar furando todos os vasos loucamente, né? É praticar principalmente em indivíduos já um pouco mais adultos, como este caso aqui, dessa variação desse PAP. Notável diferença, né, em relação ao jardim. Ó, a lâmina foliar nova em expansão aqui. Bem diferente, né, em relação ao que acabei de mostrar. E num indivíduo mais ou menos desse porte já, cuja folha ultrapassa um pouco a palma da minha mão, eu já deposito aqui num pote maior com os furos, tá? Um padrão que eu estou adotando aqui e que não quer dizer que vá durar para sempre assim, tá, gente? Desde 2018 para cá, como eu estava falando, muita coisa do meu cultivo mudou. Para vocês terem uma ideia, eu adotei um umidificador dentro de casa, eu aderi, enfim, eu encarei essa ideia faz talvez aí um pouco mais de um ano apenas. Até então eu era um pouco ainda resistente. E outros aspectos também. Um amigo meu falou, pô, Fly, que engraçado, você falou lá no começo que essa coisa de pegar inflorescência e tentar fazer híbrido não era muito sua praia. E não era mesmo, não era no passado. E de repente, organicamente aí, eu me vi super motivado a começar a brincar disso, né? Essas movimentações, então, tendem a ser muito frequentes aqui no Fly Channel, tá? Aproveitar e falar um pouquinho aqui del trio panameño. Carol da Maju inaugurou aí em março de 2023 a disponibilização desse trio famoso, né? Eles têm se espalhado lindamente aí nas coleções entre nós. Quem compõe esse trio panamenho, basicamente? Começar aqui, ó, pelo Anthurium cunayalense. Esse carinha aqui é apenas uma das variações do Anthurium cunayalense, tá? É um cara aí, é um panamenho que está sendo explorado mais agora nas coleções mundiais, inclusive lá fora, uma mudinha 3 vezes menor em relação a este que vocês estão observando, custa aí numa média de $400, tá? E é muito visível aí, quando você faz uma pesquisa mais detalhada entre as coleções estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, colecionadores dos Estados Unidos, você vai ter uma variação grande. Eu, pelo menos, já vi umas 5 variações. Existem aí Rory Antola, que existem aí outras abreviações, como RA, espalhadas nas coleções. E tem sido um carinha aí muito utilizado para a produção dos híbridos. Os colecionadores que têm investido tempo e disposição para criar híbridos diferentes a partir do cunayalense é uma realidade bastante constante aí entre os colecionadores de Anthuriums, tá? Daí que a gente tem também o Anthurium dresleri. Esse carinha aqui é a variação Rio Guanche, ecótipo Rio Guanche. É bem legal, bem bonito. O dresleri tem menos variações no caso. Talvez tenha aí uns 3 ou 4, mais ou menos, tá? Esse é tido como Rio Guanche. Também muito utilizado para a produção de híbridos. Tem uma textura bastante aveludada. A lâmina foliar em expansão do Rio Guanche é muito bonita. Acompanhar o processo de expansão. É outro panamenho que compõe lindamente
El Trio Panameño. E aí a gente tem também o famigerado Anthurium papillilaminum. Essa aqui é uma das variações. Existem muitas variações do Anthurium papillilaminum. Este carinha aqui tem se comportado dessa maneira, folha alongada, super bulada, né? A gente viu recentemente aí o reinvase desse cara. Ele é muito bulado. Os lobos perpassam assim, são lobos longos que se perpassam. E também é um cara extremamente querido nas coleções como espécie, como variações. Muitos colecionadores têm aí mais de uma variação do Anthurium papillilaminum em suas coleções e também altamente utilizado para a produção de híbridos variados, porque como as formas das variações de papillilaminum são muito expressivas, a gente acabou de ver o E-Jardim aí, não tem nada a ver com esse cara, né? Absolutamente nada a ver. Como as variações são muito expressivas, os híbridos também saem com caras bastante diferentes, tá? Variabilidade genética muito difusa aí, muito legal. E esses então compõem El Trio Panameño, que a Maju tem distribuído, vendido aí para nós colecionadores. Muitas vezes ela determina as variações, expõe já com os nomes das variações, e outras vezes não, porque tem momentos que fica difícil, dependendo do tamanho da muda, fica muito difícil saber ainda do que se trata, tá? De qual ecótipo ou variação eles se tratam. O mais fácil de distinguir acaba sendo o Dresleri por ter um volume menor de variação. Em termos de papillilaminum e cunayalense, tem muita coisa ainda sendo descoberta, tá? Em termos de ecótipos e variações. O pessoal está me pedindo para contar de novo a história, fazer um resumo pelo menos da história do Anthurium Red Maju. Bom, primeiro que ele era um Anthurium aí tido como mais um híbrido do Anthurium papillilaminum, Anthurium brasileiro, híbrido vindo aí de quintais das vovós, simbolicamente falando, porque híbridos que acontecem assim naturalmente, muito provavelmente a partir de polinização natural, ele ocorre não só em quintais das vovós, que tem variedades de espécies lá espalhadas, como também em jardins botânicos, ou até mesmo no sítio Roberto Burle Marx, por exemplo. O Red Maju é um cara aí que, muito possivelmente, veio de um quintal da vovó, é um híbrido brasileiro de origem desconhecida e que, o ano passado, de maneira mais expressiva, a Carol da Maju, a gente pegou esse cara que estava num caldo ordinário, muito comum assim, de uma dezena de híbridos do Anthurium papillilaminum. Esse era o termo, né? Mais um híbrido possível do Anthurium papillilaminum, com Crystallinum, com Magnificum, com outras espécies, enfim, desconhecido. E aí a gente fez um trabalho de dar um nome para esse carinha, fez um trabalho de comunicação bem dirigido a ele, ele se destacou e tal, tiramos esse cara desse lugar comum, ordinário, medíocre aí, híbridas possíveis do Anthurium papillilaminum, né? E aí qual que é a parte botânica técnica desse cara aqui? A gente não consegue até hoje, pelo menos até hoje, não conseguiu se reproduzir Red Maju a partir de semente, tá? Porque todas as tentativas aí apresentam o quê? Aborto. A infrutescência aborta no meio do caminho. Então, assim como o Delta Force, a gente consegue reprodução dele somente a partir de estaquia. Isso nos faz entender que todos os Anthuriums Red Maju que existem nas coleções são clones a partir de estaquia, como o Delta Force. Aí vocês vão me dizer, mas Fly, é notável aí, de coleção para coleção, que o Red Maju fica com cara diferente um do outro. Alguns têm os sinos mais abertos, outros têm colorações diferentes, outros têm o lóbulos mais fechado, enfim. Isso se dá por quê? Por causa da plasticidade fenotípica. Esse tema botânico, técnico,
Tá aqui, ó, nesse vídeo aqui do Anthurium King of Spades. Vamos dar uma olhadinha lá. O Anthurium Red Maju, ele tem uma plasticidade fenotípica um pouquinho mais abrangente do que, por exemplo, o próprio Delta Force. Traduzindo, o Delta Force, se você fizer clone por estaquias e colocar em microclimas diferentes, o módulo que ativa a partir desse microclima diferente é igual. Então, esse módulo genético ele vai se materializar numa forma muito semelhante em diversos microclimas diferentes, mudando luz, mudando condição de substrato, temperatura, umidade. O Delta Force, então, ele é mais rigoroso e mais rígido em sua plasticidade fenotípica. Já o Anthurium Red Maju, ele é um pouquinho mais abrangente. Desde o corte, a estaquia, que já é uma influência de fenótipo, de ambiente, até climas diferentes, isso vai gerar Red Majus ligeiramente diferentes um do outro, e às vezes até expressivamente diferentes. Eu mesmo aqui tenho este indivíduo, exato que vocês veem aqui, e tenho outro menor, cujo sinus é muito mais aberto, já é quase flat aqui, é quase reto, tá? E esse cara aqui, ele é mais cordato e tal. O que eu comentei no episódio anterior sobre o Red Maju, sobre os frutos que eu consegui colher, é que embora a infrutescência também aqui tenha abortado no meio do caminho, eu fui investigar lá, consegui pegar 2 frutos prematuros. Dentro desses 2 frutos prematuros, tinham uma semente em cada fruto também prematuros, tá? Então assim, será que em algum momento, seja a partir de selfie, Red Maju com Red Maju, seja a partir de um híbrido, trazendo pólen de alguma outra espécie para ele, alguém não vai conseguir, enfim, mesmo que numa porcentagem pequena aí de chances, gerar um indivíduo com genética do Red Maju a partir de semente? Muito provavelmente existe aí uma incidência, embora pequena, de sim acontecer. Se vai sair com a mesma cara do Red Maju é um mistério ainda, mas como eu consegui extrair 2 sementes prematuras do Anthurium Red Maju, eu pressuponho, enfim, que em algum momento alguém vai conseguir gerar novas plantas a partir de semente cuja matriz seja esse cara aqui, tá certo? E essa é basicamente a história do Anthurium Red Maju, no sentido aí da sua complexidade de reprodução. Ele tem uma limitação aí de reprodução. Até agora, somente reprodução a partir de estaquia, assim como o Anthurium Delta Force. A diferença é que a plasticidade fenotípica do Red Maju é mais abrangente em relação ao Delta Force, que é mais contida, vamos dizer assim.